Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. Bom, no BMC Business de hoje a gente vai bater um papo aqui com o Sami Birmarker, que é CEO da Demil, uma rede de farmácias com 196 lojas em 4 estados e no Distrito Federal. A companhia é dona de marcas reconhecidas pelo público e tem visto os números melhorarem com a retomada da economia. A receita bruta no segundo trimestre cresceu quase 28%, comparando com o ano passado, e o prejuízo recuou 78%. Para entender melhor esses números, as perspectivas e também as expectativas para os próximos trimestres, a partir de agora nós vamos conhecer melhor a Demil. Todos os meses, 2,5 milhões de consumidores passam pelas lojas Drogas Mil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogarias Rosário. Todas fazem parte da rede de farmácias da Demil e ficam no Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal. As marcas estão há mais de 40 anos nas regiões onde atuam e, no total, empregam 3.600 colaboradores. Em 7 anos, a rede se tornou a 9ª maior em faturamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias. Em 7 anos, a rede se tornou a 9ª maior em faturamento da Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias e conquistou posição de liderança nas principais áreas de atuação. A Demil faz parte do grupo Profarma, que atualmente é a 2ª maior distribuidora do país. Esse modelo integrado traz vantagens como entregas diárias, menor necessidade de capital de giro, aproveitamento de sinergias administrativas e maior poder de barganha com os fornecedores. Juntas, as empresas são o 3º maior comprador do setor farmacêutico privado nacional. É isso aí, a gente também vai falar de outras empresas aqui do varejo, com o Alex André trazendo os números de Magalu, de Via e de CIA. Mas agora, para poder a gente entender melhor aí esse último semestre da Demil, saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos lá, vamos conversar ao vivo com o Sami Birmarker, que é CEO da Demil, que já está aqui ao vivo comigo. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, Sami. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é um grande prazer. Maravilha. Bom, antes da gente começar mesmo aqui o nosso papo, eu queria que você pudesse explicar um pouco mais, principalmente para quem ainda não conhece a Demil, sobre o modelo de negócio da companhia, o público-alvo de vocês, a principal região que vocês atuam, explicar mais mesmo sobre a Demil, porque ninguém melhor do que você para trazer essa visão aí sobre a companhia. Eu acho que assim, um grande diferencial da Demil é justamente um portfólio de bandeiras que traz para a gente uma capacidade muito grande de entrar em diferentes públicos, em diferentes consumidores. A gente montou essa plataforma através de 3 aquisições, com isso vieram 4 bandeiras, passou-se todo um período de integração e turnaround das aquisições que a gente fez, eram empresas, na maioria das vezes, deficitárias, mas o fato é que são marcas com, no mínimo, 50 anos de mercado, todas as que a gente adquiriu. E isso traz um recall bastante interessante em relação aos consumidores. A gente consegue ter uma Farmalife aqui no Rio de Janeiro, que é bastante destinada a um público mais premium, normalmente localizada nos shoppings ou nas áreas de maior poder aquisitivo no Rio de Janeiro. Como a gente tem uma bandeira também, por exemplo, Tamoio, que é muito mais voltada para um público mais popular. Com isso, a gente tem um mix diferente, com isso a gente tem um equilíbrio um pouco maior entre as categorias. Qual é a grande vantagem? A gente acaba tendo um modelo, um formato que consegue se ajustar e se adaptar às diferentes regiões do Rio de Janeiro. Querendo ou não, a gente tem uma cidade, um estado com grandes diferenças, seja na demografia, seja no poder aquisitivo, e para isso a gente consegue estar indo bem com essas diferentes marcas. A gente fez aquisição também no Centro-Oeste, uma outra marca líder, que é a Rosário, com bastante expressão em Brasília, principalmente, mas atuando em Mato Grosso, Tocantins, e até bem pouco tempo atrás atuava de forma mais tímida em Goiás,
e é outra marca líder, né? Durante muito tempo foi eleita uma das marcas mais conhecidas do varejo farma ali na região. A Demil tem como maior acionista a Profarma, empresa de capital aberto há mais de 15 anos, como você mencionou, o segundo maior distribuidor do país, e isso traz para a gente um modelo um pouco diferente das grandes redes mais tradicionais. Basicamente, o nosso centro de distribuição ele é terceirizado para a Profarma. Qual é a grande vantagem? Dada a grande capilaridade que a Profarma acaba atendendo, são mais de 40 mil farmácias por mês, a gente consegue sim ter uma logística mais eficiente, com entregas diárias a um custo bem baixo, e especificamente traz um ponto muito interessante em relação ao ciclo de caixa. Como a Demil, ela não precisa ter o estoque do seu centro de distribuição, quem carrega isso é a Profarma, compartilhando com outros clientes, a gente acaba tendo um ciclo de caixa em torno de 20 dias. Quando a gente olha para as grandes redes, nossos pares de mercado aberto, elas acabam sempre operando com um ciclo de caixa aí superior a 60 dias. Ou seja, com menos capital de giro, a gente consegue rodar o negócio de maneira mais leve e mais eficiente. Essa é uma diferença do nosso modelo, dado que somos parceiros de uma grande distribuidora. E o nosso plano no IPO... Não, pode falar um pouquinho. Até vou querer, inclusive, abordar um pouquinho a questão do IPO, que é até uma pergunta um pouco mais para frente em relação ao que vocês pretendem em relação a lucros, mas é um pouco mais para frente. Mas pode falar o que vocês pretendem fazer em relação aos planos do IPO. Aliás, o que vocês já executaram, eu acredito, né? Estamos executando. Desde o IPO, a nossa proposta era estar dobrando o tamanho da rede entre 4 e 5 anos, e para esse primeiro ano de companhia aberta, o guidance foi de 30 lojas. A gente está entregando esse guidance até setembro, outubro, basicamente, então esse é um guidance que está coberto. Na verdade, inclusive, as lojas para o plano de expansão do ano que vem, do primeiro trimestre, também já estão contratadas. A gente ainda não definiu o guidance, que a gente está fazendo as últimas rodadas de orçamento, para a gente estar podendo definir esse guidance com um pouco mais de certeza. Mas a ideia no plano, de fato, era dobrar a rede, e com isso a gente conseguia alguns ganhos operacionais, como, por exemplo, a diluição do custo da nossa sede, do nosso back-office, que acaba tendo um peso diferente numa rede de 200 lojas do que numa rede de 500 lojas. Boa, Samir. Só olhando um pouco para esse último resultado da empresa, né? O fato da Demil ter muitas lojas dentro de shoppings, isso acabou deixando a companhia numa exposição vulnerável, né, durante essa pandemia. A empresa pensa em diversificar essa localização das lojas a partir desse desafio? Qual que foi a principal lição, né, depois desse momento em que os shoppings tiveram que fechar, por exemplo? Eu acho que assim, um ponto importante é que essa exposição aos shoppings, na verdade, ela é um legado das aquisições, né? Não foi uma decisão estratégica nossa fazer nenhuma expansão orgânica nos shoppings. Na verdade, toda a expansão que a gente endereçou nos últimos anos foi sempre voltada para lojas de rua, para vir diluindo esse peso. Mas o fato é que realmente isso pré-crise pesava em torno de 20% da nossa receita. Hoje pesa cerca de 16%, parte porque o movimento nos shoppings ainda não se recuperou plenamente. Hoje a gente roda com um faturamento em torno de 75% do que era pré-crise nas nossas lojas, e parte pela expansão que a gente fez voltada muito mais para lojas de rua, calçadão e vizinhança. As grandes lições, acho que assim, a diversificação ela é sempre uma vantagem competitiva. E aí eu vou começar lá de trás. As grandes redes, normalmente, elas tinham uma presença maior, não só nos shoppings, mas nos grandes centros comerciais e de grande fluxo. Por que isso aconteceu naturalmente? Porque necessariamente são locais onde o custo de locação ou o valor das luvas são investimentos mais altos, que normalmente as grandes redes acabam tendo uma capacidade maior de fazer, de implementar. Com a pandemia, todo mundo já ouviu isso, todo mundo entendeu isso, que houve um deslocamento do fluxo
de consumo, principalmente para os bairros, dado que os escritórios, dado que as empresas estavam fechadas. Houve um grande benefício para as farmácias de bairro, as farmácias independentes, as franquias e associações. Tanto é que a Profarma surfou e surfa ainda todo um crescimento bastante positivo na sua venda para clientes independentes. Aí, assim, já é um exemplo da diversificação. O grupo Profarma, por ter um pé no varejo e um pé na distribuição, se beneficiou, por um lado, da expansão da venda de farmácias independentes. As grandes redes, nos últimos 12, 15 meses, elas tiveram um desempenho positivo nas suas vendas, majoritariamente pela expansão da sua base de lojas, porque todas elas sofreram, em certo grau, maior ou menor, no nosso caso menor pelo peso dos shoppings, uma retração por conta, mais uma vez, do deslocamento do consumo para o bairro, onde a farmácia independente foi beneficiada. Lição 2, essa diversificação não é só de negócios, né? É também de localização dos pontos. Então, a gente precisa, de fato, ter a nossa rede localizada de forma mais equilibrada, por isso que a gente está focando na expansão para bairros, a gente está focando para uma expansão fora dos shoppings. Diversificação novamente. Querendo ou não, a rede Demil tem uma grande parcela das suas receitas vindas ou do Rio de Janeiro ou do Distrito Federal. Quando a gente compara com alguns outros grupos, existe uma diversificação regional, geográfica muito maior. O que aconteceu? Durante o auxílio emergencial do governo, determinadas regiões do país foram mais beneficiadas do que outras. Alguns estados do Nordeste, por exemplo, chegaram a ter um impacto positivo de até 4% no seu PIB por conta do auxílio emergencial. Enquanto, por exemplo, o Distrito Federal teve entre 1,5% e 1,7% de impacto e o Rio de Janeiro menos de 1%. Né? Então, mais uma vez, a diversificação, nesse caso geográfica, teria auxiliado um pouco mais a Demil. Agora, com o fim do auxílio, na verdade, essas regiões que foram mais beneficiadas, elas passam a ser um pouco mais atacadas pelo um recrudescimento das condições de mercado, que, de certa forma, a gente já vive porque tivemos um menor benefício por conta do auxílio. Então, acho que o grande ponto é que a gente precisa ter uma plataforma mais equilibrada, seja na sua localização, shoppings, ruas, por exemplo, seja de distribuição geográfica, não agora, mas em dado momento a Demil vai precisar ter uma exposição maior a outras áreas para que todas elas pesem um pouco menos no todo. Essa é uma grande lição. Não dá para esquecer também, né, a necessidade de agilidade que todas as empresas foram submetidas durante essa crise, a virada importante para o e-commerce e para o delivery que aconteceu. Mas acho que essa foi uma lição generalizada, acho que todo mundo entendeu que essa transformação digital veio de uma velocidade muito maior que todo mundo estava preparado. Né? Não é mesmo. Mas agora, Sami, que os shoppings já voltaram à capacidade normal, né? E ao horário normal de funcionamento, como que tá essa expectativa de vocês para a recuperação assim, de ritmo de vendas? Assim? Na verdade, quando que você acredita que isso deve começar já a refletir nos resultados de vocês? A gente segue, né, mês a mês, percebendo uma recuperação gradual nas nossas vendas de shopping. No nosso caso, a gente ainda percebe que não estamos rodando nos 100%, a gente tem os 75%, que eu falei, por cento, mas a gente acredita que até o final do quarto trimestre, quando a gente vai ter um percentual maior de vacinação, a gente vai ter aquela compra de final de ano, a ida ao shopping, que vai, de certa forma, estar resgatando o hábito de ida aos shoppings, a gente acredita que tende a entrar numa normalidade, mas a gente já tem no terceiro tri um crescimento em relação ao terceiro tri do ano passado, uma linha importante, e eu entendo que no quarto tri vai ser assim também. Tá. E como que vocês pretendem aumentar também a média de venda por loja? Assim, quais melhorias operacionais a Demil tem implementado? A gente acho que tem que dividir essa pergunta em duas partes. Né? Melhorias operacionais, como você citou, né? Acho que esse é um ponto que é o dever de casa que a gente tem, e a gente tem trabalhado muito duro
na melhoria e na assertividade do mix que a gente tem nas lojas. Tinha uma grande oportunidade nesse sentido. A gente tem uma excelente consultoria trabalhando já com a gente aí há quase um ano, e com isso a gente tem percebido, acho que a gente tem a oportunidade de aumentar a nossa venda em medicamentos de prescrição. A gente também teve uma melhoria grande no supply, ou seja, o nosso nível de serviço nas lojas também tem melhorado a presença dos produtos, e com isso a gente tem a oportunidade de vender mais. A gente tem um trabalho muito forte numa nova estratégia de pricing, que é bastante, eu diria, cirúrgica, onde a gente identifica zonas de preço diferentes de acordo com a concorrência. A gente consegue mapear de uma maneira digital forte e rapidamente o preço da concorrência, e com isso definir alguns clusters que a gente consegue maximizar a margem e ao mesmo tempo ter um preço bastante competitivo. Uma forte iniciativa no CRM, que a gente vinha tendo alguns problemas, eu diria, técnicos para deslanchar com isso, mas já no segundo, agora para o terceiro tri, isso engrenou. Então essa é um ganho que a gente vai estar capturando aí nos próximos trimestres, mas é um dever de casa que precisou de bastante investimento em tecnologia. A gente tem feito também a migração de um sistema de informática que veio junto com as aquisições. A gente está migrando para uma plataforma desenvolvida pela gente. Então, toda a parte de frente de loja já é operada por um sistema proprietário, e com isso ele é muito mais flexível, muito mais ágil, muito mais customizado para a operação. Ainda agora a gente tem que fazer a parte de retaguarda da loja, vai estar sendo feita ao longo dos próximos meses, e isso vai estar trazendo para a gente também. Já trouxe, só o frente de loja já traz uma produtividade bastante interessante. A gente conseguiu reduzir quase em 50% o tempo de atendimento, então a experiência do consumidor passa a ser muito mais agradável, e com isso a nossa chance de trazê-lo de volta ou incrementar a nossa venda também aumenta. Tem todo um projeto de revisão do nosso delivery. A gente está trocando também a plataforma de e-commerce, adotando agora a mais utilizada nas grandes redes, por exemplo. A gente já colocou numa bandeira. Nos próximos meses a gente faz o rollout para as outras bandeiras, está tendo uma aceitação bem legal. E a gente tem um processo também de ampliação de lojas. O que é isso? No legado que a gente adquiriu, a gente trouxe lojas de estratégias de anos lá atrás. E com isso o tamanho das lojas era menor do que o tamanho hoje de uma loja competitiva de rede. Então, normalmente, se a localização da loja é boa e a gente não tem o espaço suficiente, fica difícil de competir com um grande player. O que a gente faz é tentar conseguir o imóvel ao lado e, com isso, ampliar a loja, ou mudar para um imóvel muito próximo que tenha o tamanho adequado. E a gente minimiza o risco de perda de venda. Invariavelmente, esse tipo de ampliação de loja ele acaba trazendo aí um aumento de 40% na venda da nossa unidade. Então, com isso, são melhorias operacionais que a gente vai fazer com que a nossa venda média da nossa plataforma melhore. E o que a gente tem experimentado também é que as lojas novas que a gente tem aberto, elas têm tido uma venda média maior do que da plataforma legado. Então, com isso, a gente consegue puxar também um pouco para cima a venda média do todo. Além disso, a gente teria aí pelo menos entre 15 e 20 mil reais de potencial de aumentar a nossa venda média por loja só com a recuperação que falta para acontecer na venda de lojas de shopping. Perfeito. Bom, ainda falando um pouquinho do resultado desse segundo trimestre, a Demil registrou um aumento de 27,4%, se não me engano, na receita bruta, quase 90% aí desse EBITDA. Como que você tem analisado esse resultado? Já é um sinal de recuperação da performance da companhia, isso é fato, né? A gente vem falando um pouquinho dessa questão, você falou sobre essa questão de recuperação que vocês têm visto aí, né, de pouco a pouco, trimestre após trimestre, até o final desse ano com a recuperação da vacinação, né, com o andamento da vacinação, vocês esperam ver isso realmente? Mas a gente tem, por exemplo, variante Delta. Isso é uma questão que, por exemplo, preocupa você, que acha que, de repente, não sei, pode impactar de alguma forma? Acho que a gente tem sempre esse risco. De certa forma, a gente tem visto que talvez esse risco aqui ele possa estar sendo
mitigado pelo aumento no percentual de vacinação que a gente está tendo, né? Acho que assim, o Brasil, diferente de alguns países, sempre foi um país muito aberto à vacinação e a gente, tendo vacina, eu acho que a gente vai ter um percentual da população com 2 doses maior do que a média de alguns lugares desenvolvidos. E com isso, talvez, a gente tenha essa barreira. Hoje, me preocupa um pouco mais toda a questão inflacionária batendo no poder aquisitivo dos consumidores. Acho que isso, talvez, aí, ao longo do ano que vem, pese mais do que, eventualmente, um repique aí por conta da variante Delta. Bom, o que o investidor da Demil, que entrou lá no IPO, pode esperar daqui para frente em relação aos resultados da empresa? Quando a gente fez o IPO, a gente sempre falou que assim, era um projeto para terceiro, quarto trimestre desse ano, é um projeto de médio e longo prazo por conta de você ir aumentando a sua plataforma e com isso diluindo as suas despesas. Assim, levando em consideração que a gente teve um repique da pandemia no início desse ano, e isso tudo, de certa forma, atrasou alguns dos planos para todo mundo, e que, de certa forma, também o retorno da inflação um pouco mais forte nesse ano também tem trazido uma dificuldade maior. A gente começa a ver supermercados apresentando uma dificuldade de crescer, lojas de material de construção, o próprio setor de varejo, farma, tem sido difícil crescer nos últimos meses nas mesmas lojas, mas a gente tem seguido o nosso projeto. Nosso projeto, a gente fosse abrir, que a gente iria abrir 30 lojas, e em 4 anos a gente está dobrando o tamanho da rede, 4 a 5 anos. Eu continuo acreditando plenamente no que a gente falou lá atrás, esse plano vai ser entregue, talvez um atraso de 1 tri, 2 tris, mas o projeto Demil, ele não é de curto prazo, né? Ele é um projeto de médio prazo no mínimo, e aí a gente continua bastante otimista que isso vai estar sendo entregue conforme foi prometido lá atrás. E quais têm sido os maiores desafios, né, que a empresa tem observado nesse momento em relação à operação, assim, em relação a aumento de receita e de margens também? Eu acho que assim, o maior desafio que a gente enfrentou, de fato, é o aumento de receita. A gente tomou aí uma revertida pelo fechamento dos shoppings ou restrição de horários de funcionamento, esse deslocamento do consumo, do fluxo para os bairros. E aí isso está retornando, mas de forma um pouco mais lenta do que a gente havia concebido em agosto lá de 2020, porque ninguém estava prevendo esse repique da pandemia mais forte no início de 2021. Todos os outros processos têm sido bastante trabalhados, acho que controle de despesas na companhia ele é bastante forte, essa é uma herança do negócio de distribuição, que tem margem baixa e por isso você precisa controlar a despesa na unha, e a gente herda isso na Demil. Acho que sim, o varejo ele tem uma dinâmica de recuperação de vendas um pouco diferente da distribuição. Você tem que estar com todos os seus processos muito bem ajustados para que, de fato, você tenha um impacto maior. Não adianta você ter um preço agressivo e não ter a variedade, não adianta você ter a variedade e não ter uma instalação adequada. O que a gente tem feito foi um plano de ação em que a gente tem atacado todas as frentes que podem estar trazendo esse impacto mais positivo na linha de receitas, e a gente acredita que isso vai estar acontecendo, né? Também não tem nada, não existe nenhum fantasma que você, depois de um bom diagnóstico, um trabalho duro e disciplina, você não vai estar trazendo esse retorno na receita. E a gente já tem visto isso. O segundo TRI foi uma prova disso. No terceiro TRI a gente vai continuar crescendo de forma, pelo menos assim, eu diria, duplo dígito garantido. Acho que a gente está discutindo aí se é entre 15 e 20. E a perspectiva para o quarto TRI é seguir crescendo. Então, talvez, de novo, com atraso de 1, 2, 3, a gente vai estar chegando onde a gente estava planejando. Acho que isso é uma consequência natural. Perfeito. Então, a empresa está projetando voltar a níveis de receita e margem EBITDA aí pré-pandemia, que será uma pergunta que a gente tinha recebido, inclusive aqui, ou maiores a partir do quarto trimestre, que era como você tinha mais ou menos falado aqui no início do nosso papo. E voltar aí, então, a crescimento, a gente pode dizer assim, a partir disso, então, a partir do ano que vem, a gente pode já vislumbrar isso aí, pensando no médio prazo, isso, Sami?
Olhando 21 contra 20, o crescimento já vai ser forte, até por uma base de comparação muito afetada em 20, né? Mas acho que daqui para frente, a expectativa é que a gente continue mantendo um ritmo de crescimento, eu diria que pelo menos superior a 15%, né? O projeto todo roda em torno disso. Uhum. Perfeito. Bom, a gente viu, e você já comentou aqui um pouco que a Demil faz parte do grupo Profarma, né? E isso traz muitas vantagens do ponto de vista operacional e logístico. Considerando essa facilidade, o e-commerce de vocês ainda representa só 3% das vendas. Você até já falou um pouco sobre essa questão do virtual de e-commerce, mas eu queria entender um pouco mais o que vocês têm planejado em relação a isso, investimentos em tecnologia, o que vocês estão pensando em relação a isso para a Demil? Eu acho que esse número de 3% é interessante que a gente coloque, assim, a maioria dos números divulgados hoje como e-commerce ou omnicanalidade, as vendas do call center estão embutidas. Quando a gente embute a venda do call center da rede Demil, a gente está falando então de uma venda omnicanalidade, falando, ela em torno de 7 a 8%, que está muito em linha com o que a gente vê dos nossos concorrentes. Fato é que, em função de toda uma necessidade de integração, mudança de plataforma de tecnologia, a gente, de fato, saiu um pouco atrasado nessa parte de e-commerce, mas a gente tem conseguido recuperar isso de maneira bastante, eu diria, acelerada. E a nova plataforma vai ajudar que a gente continue performando de maneira ágil. A parte de tecnologia, sem sombra de dúvida, tem um investimento forte da companhia. A gente está começando, eu diria, no meio do caminho do orçamento para o ano que vem. A gente já sabe que o investimento em tecnologia vai ser forte. A gente já começa a vender todo um plano de trade para os nossos fornecedores, onde existe um destaque grande nas ações de trade digital, né, onde a gente vai estar impactando o nosso e-commerce. Eu acho que o casamento disso com o nosso CRM, que é outro investimento em tecnologia, vai estar potencializando também a performance do nosso e-commerce. Então, assim, se já era algo necessário para você rodar bem a sua operação, a gente sabe que com a pandemia tudo mudou, né? Os investimentos em BI hoje são diferentes, robotização de processos, inteligência artificial em algumas análises, tudo faz parte, é óbvio que respeitando o tamanho da nossa rede, né? Acho que o maior valor que a gente tem para estar gerando como companhia é na nossa expansão orgânica, mas a gente também quer estar sendo um player equilibrado, onde a gente tenha, no final da história, uma experiência do consumidor, uma jornada como um todo, muito alinhada com qualquer outro player de maior tamanho. Já que a gente está falando de e-commerce aqui, eu quero trazer duas perguntas aqui do Investe Tudo, que está assistindo a gente aqui. Ele deixou duas perguntas aqui no nosso chat, Sami. Ele pergunta o seguinte: há planos de compra de plataformas de vendas digitais? E uma outra pergunta dele é se há planos para recompra das próprias ações de vocês. Não, por enquanto a gente não tem nada planejado de compra de plataforma digital. Acho que assim, o nosso modelo vai ser muito mais de parcerias. E, de novo, acho que todo o recurso levantado no IPO, todo não, né? Mas uma parte importante vai estar sendo feita uma expansão orgânica da companhia, para estar diluindo os nossos custos, e investimento em tecnologia, mas não nesse sentido. A parte de recompra de ações, por enquanto, a gente não tem planos da Demil estar fazendo uma recompra de ações. Acho que, no momento, não. É uma coisa que está sendo discutida no Conselho, mas eu não tenho nenhuma definição e não sei te dizer se vai ser decidido no próximo mês. Está esperando para ver um pouquinho como o mercado vai estar se comportando, se equilibrando. A gente sabe que a gente está num momento de alta volatilidade, e a empresa também não vai ter uma postura oportunística de ver uma variação de preço para baixo e de alguma forma estar entrando para ser estabilizador de mercado. Acho que a gente não levantou recursos para isso, né? Mas é um assunto que é discutido em conselho, e a hora que a gente achar que faz sentido e a gente puder, a gente faria. Perfeito. Sami, vocês anunciaram aí um guidance de abertura de 30 lojas até o fim de 2021. Essa meta está mantida? Assim, a pandemia impactou de alguma forma o cronograma de expansão de vocês?
Não, ela está mantida, a pandemia não impactou. Né? Como eu falei, a gente vai estar cumprindo ela até antes do final do ano. A gente reservou aí os últimos meses do ano para concentrar na operação, né? Você tem uma Black Friday em novembro, você tem um volume normal maior em dezembro. Então, a ideia é que a gente cumpra esse guidance até outubro. E, de novo, a gente está vendo o número correto para dar para o ano que vem. Deve ser um pouco diferente desse número, mas não muito diferente. A gente já está finalizando os últimos ajustes. Mas, de novo, não é um projeto que mira o curto prazo. Né? Então, a gente está acostumado com a volatilidade e a instabilidade do Brasil. A Profarma é uma empresa de 60 anos, a gente já passou por várias crises, vários planos e continua crescendo. A gente acha que com o varejo não vai ser diferente. Então, não vai ser um repique de inflação, não vai ser um momento político mais instável que vai fazer a gente perder o foco na nossa estratégia de estar aumentando a rede e ganhando relevância nesse setor. Samir, ainda falando desse plano de expansão aí da Ademil, ainda, né, desse crescimento orgânico, você até já comentou um pouco aqui sobre essa questão dos projetos aí de reformas aí de vocês. Essas reformas já começaram e como que foram escolhidas essas lojas aí? Como que estão essas expectativas aí de conclusão desse projeto? Se a gente olhar, eu te diria que na média dos últimos 3 anos, a gente fez em torno de 10 ampliações de lojas, né? E é óbvio que com a ampliação você vem e faz a reforma, né? Você aproveita o momento e faz quase uma loja nova e, como eu disse antes... Já está mexendo na casa, já aproveita, 40%. Né? Isso, o jaquê, né? O famoso jaquê, né? Então, na média dos últimos anos, eu diria que foram 10 lojas. O programado para esse ano são 13, a gente vai acabar o ano tendo feito 13. A análise é ela é relativamente simples, né? Você analisa o potencial daquele ponto de vendas, a gente entende se ele está minimamente preparado para competir de maneira equiparada com os seus concorrentes. Hoje, você teve uma mudança muito grande, né? Nos últimos anos, o aumento do mix de produtos numa farmácia foi grande. E, de novo, a plataforma que a gente adquiriu tinha lojas e ainda tem lojas de tamanho muito pequeno. Não adianta você pegar uma loja de 200 metros quadrados de salão e aumentar para 250, não vai mudar. Esse já é um tamanho suficiente para o cliente ter conforto na sua experiência. Mas a gente ainda tem lojas na nossa rede com 90 metros de salão, 100, 110. Isso a gente julga que é insuficiente. E quando a gente amplia, a gente acaba dando esse retorno. E aí você entende, então, se aquela loja continua situada numa boa localidade e se você consegue uma alternativa à direita ou à esquerda de fazer esse incremento de área de vendas. Mais uma vez, se isso não é possível, a gente não desiste, a gente vê se tem um ponto próximo, ainda naquela quadra, para que a gente possa fazer essa mudança para uma área maior que dê para o cliente uma experiência adequada. Em outros casos, a gente vê que o fluxo do comércio mudou por completo e não adianta aumentar o tamanho da loja. Naquele caso, é mudar para uma outra região. Então, é uma análise que é feita com a inteligência de mercado e também com a experiência do pessoal de operações. Perfeito. Você até já falou dessa questão inflacionária e de juros. Pode concluir, é que eu iria só entrar um pouco nessa questão inflacionária e de juros diretamente aí para vocês. Não, o que eu ia falar só que é o seguinte, a gente aproveita e aí essa conta ela é submetida numa planilha de taxa interna de retorno muito parecida com uma planilha que a gente aprova os projetos de novas lojas. Né? Então, é um investimento que precisa estar trazendo um retorno e, invariavelmente, o retorno desses projetos ele é até maior do que o retorno de uma loja nova. Por quê? Porque você tem uma agregação de despesa muito marginal perto do aumento de volume que você tem. Você passa a pagar um aluguel adicional, mas o teu impacto em headcount é muito pequeno para o ganho que você experimenta em vendas. Então, esse é um projeto que tem uma taxa interna de retorno bastante interessante. Boa. Voltando a falar um pouquinho dessa questão de juros, né? Enfim, quando a gente considera o cenário econômico, você até falou sobre essa questão de impactar assim, como um todo, mas eu queria entender como que vocês têm olhado para isso diretamente nos resultados aí da Ademil, ou o que vocês têm feito para tentar driblar um pouco esses impactos aí, inclusive até na questão do câmbio, né? Como que vocês têm olhado isso, essa volatilidade do câmbio, como que tem sido esse impacto, ou
né? Como que vocês têm feito para poder lidar com isso, porque, afinal de contas, a gente está falando de medicamentos, né? Que tem coisas que realmente não tem como se safar tanto quando a gente se fala de medicamentos versus câmbio, né? Do ponto de vista de inflação, né, a gente acaba sendo afetado, e acho que foi uma discussão grande aí na linha de reajuste dos aluguéis, IPCA versus IGPM. A gente montou uma força-tarefa grande para os contratos em que a gente teria uma variação muito grande de preço por conta da variação do fator. Eu diria que a gente teve um sucesso relativo em negociar taxas menores do que os contratos, de alguma forma, iriam estar prevendo. É óbvio que foi um pouco maior do que a gente havia visto lá atrás, mas eu acho que a gente conseguiu lidar bem com esse desafio. Você tem os impactos nas tarifas, principalmente de energia elétrica. É óbvio que a gente tem os nossos planos, nossas iniciativas para uma diminuição de consumo nas lojas, como a gente também hoje já tem, isso também faz parte do nosso projeto ambiental. 75% da nossa demanda de energia das lojas, hoje a gente já tem contratos de geração fotovoltaica e que obviamente vem com um custo reduzido quando comparado à energia comum. Análise da produtividade do headcount também, porque a gente tem que de alguma forma estar ganhando isso para manter a rentabilidade das lojas. Então, trabalho forte na linha de despesa para poder fazer frente a isso e, em paralelo, todas as iniciativas para a gente aumentar a nossa receita. A questão do câmbio, na verdade, o preço do medicamento, como você sabe, ele é tabelado. O aumento de preço só acontece quando autorizado pelo governo. Ele acontece normalmente uma vez por ano. E sim, o câmbio ele é um dos fatores que aumenta, que afeta essa fórmula de aumento de preço do medicamento. Nessa hora, a gente é passageiro, a gente é carona. Isso bate num preço de lista da indústria, que vende para distribuidores e para o varejo, e os preços são reajustados. Então, assim, a gente não importa nada direto, tudo que a gente importa já é internado. Na linha de higiene e beleza, você acaba tendo aumentos de preço numa frequência maior, porque são produtos de preço liberado. Então, essas variações acabam impactando, e aí, de novo, você acaba tendo um repasse do preço para o consumidor quando possível. Aí você tem toda uma situação de competitividade que, às vezes, o preço é repassado, às vezes o preço não é. Mas ele não bate, a gente não tem nenhuma despesa atrelada diretamente ao dólar. A gente, óbvio, tem despesas que variam por conta de uma variação prévia do dólar, mas não tem muito o que fazer nessas horas, a não ser buscar mais eficiência na operação, e é o que a gente tem dedicado cada vez mais tempo. Mas é uma pressão que não estava, é uma pressão que nos últimos anos, né, ela não fez parte tão forte, acho que, do empresariado brasileiro. A gente viveu uns 2, 3 anos aí de uma certa calmaria na inflação e nas taxas de juros, e isso volta de alguma forma a aparecer no cenário. A gente torce para que de fato seja algo passageiro. Também torcemos. Vamos lá, vamos ver no que isso vai dar, né? Samir, vocês têm um projeto de marca exclusiva, né? E eu queria entender como que está esse portfólio de produtos, né? Que é algo que vocês estão focando agora, né? Como que está a expectativa também de geração de margens com essa linha? Explica aí um pouquinho para a gente. Essa é uma parte muito, muito legal aqui da diretoria de marketing, né? A gente tem 3 marcas, né? Uma destinada à beleza, que é a número 21. A gente tem uma que é mais voltada para a parte de saúde, né? Engloba vitaminas. Mais recentemente, a gente entrou com a nossa linha de água mineral, por exemplo. E a gente tem a Bem Básico, que é mais voltada, vamos dizer assim, para o dia a dia, sabonetes, cremes. O fato é que a marca própria, ela traz para a gente a possibilidade de experimentar margens maiores, né? Nesse trimestre que passou, o crescimento em valores absolutos da nossa marca exclusiva foi superior a 80% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E isso hoje já pesa quase 10% da nossa venda do autosserviço. O que é autosserviço? Aquilo que não está atrás do balcão, basicamente os medicamentos de prescrição. Essa, sem sombra de dúvida, pela margem maior que a gente consegue experimentar,
é uma iniciativa que a gente está cuidando com bastante carinho para que ela siga crescendo, siga numa velocidade maior até do que o resto da linha. Então a gente vai ter, eu diria que nos próximos 12 meses, a gente deve ter uns 100 lançamentos acontecendo nessa parte de marcas exclusivas, para que a gente continue ganhando share na nossa venda como um todo e assim afetando de forma positiva a nossa margem bruta. Perfeito, Samir. Para poder a gente ir caminhando aqui para a reta final do nosso papo, eu queria entender um pouco, né, como que está hoje aí, né, os pilares ESG aí da Demil, quais são os compromissos que vocês estão assumindo aí realmente, né, as pautas aí de vocês para os próximos semestres aí da companhia, porque isso, afinal de contas, é algo que não dá para a gente deixar de falar e é algo que cada vez mais os investidores estão olhando, né? O bom da Demil, né, ter nascido, de certa forma, da Profarma, uma empresa já de capital aberto há muito tempo, ela já herdou uma sociedade em diversas iniciativas. Então, hoje, a Demil, o Grupo Profarma, eles têm o selo de parceiros da criança, amigos da criança, e com isso o selo Abrinq, por exemplo. O nosso Instituto de Responsabilidade Social, ele tem 15 anos, ele completa esse ano 15 anos. Nós somos a única empresa do setor varejista e de distribuição com uma parceria com o Instituto Unicef. Então, assim, com isso a gente consegue ter várias iniciativas diferentes, tanto no varejo como na distribuição. Toda a parte ambiental, a gente também, como eu citei antes, aproximadamente 75% da energia consumida das nossas lojas já está contratada para ser fotovoltaica, então é uma energia limpa. As próprias entregas que a gente faz hoje, já há algum tempo, para as nossas lojas, a gente faz em caixas retornáveis, e com isso você diminui o consumo de papelão, que obviamente tem um impacto na parte de meio ambiente. Então, assim, é uma empresa que sempre foi muito voltada para isso do ponto de vista de governança, né? De novo, uma empresa que nasce de uma outra, com 15 anos de companhia de capital aberto, com sócios importantes, mas aí no varejo a gente nasce com um comitê também de partes relacionadas para que a gente possa ter a garantia de prestação de contas, que essa relação entre Demil e Profarma, ela é saudável para a Demil e ela é cumprida à risca, conforme um contrato de fornecimento que foi previamente estabelecido. Então, eu acho que a gente entra nessa parte com muito foco na saúde, muito foco nas crianças. Se eu não me engano, uma das iniciativas desse ano, a gente arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos. Acho que é uma coisa bastante relevante. As nossas doações afetaram também em dinheiro 8 mil famílias. Acho que a gente já totalizou 3 milhões de reais que a gente arrecadou. E aí são também doações muito legais, porque são com a participação do consumidor final. Na hora em que você encerra a venda, você pergunta para o consumidor se ele gostaria de fazer uma doação entre 3 e 10 reais, e aí isso é muito legal, você vê a participação do consumidor nesse sentido, e essa doação vai automaticamente para uma conta separada, para que a gente possa fazer a doação e com isso destinar esse recurso para famílias, juntamente com o Unicef, famílias que precisam. Então, e o mais interessante é ver que as bandeiras populares acabam tendo um percentual de doação até maior do que as bandeiras premiums, curiosidade, né? Então, assim, a companhia que já vive isso, pelo menos há 15 anos, a gente não abraçou a ideia pelo modismo ou apenas com o intuito de ter um selo adicional na nossa ação. É uma coisa que a gente já faz por filosofia aí há bastante tempo. Perfeito, Sam. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui no BMC News. Quero, claro, aqui já deixar o espaço aqui aberto para contar com a participação de vocês outras vezes. A BMC está aqui exatamente para isso. Quem acompanha aqui, a gente sabe que a gente está aqui para poder justamente estreitar esses laços aí das companhias com os investidores. Então, contem aqui conosco e deixo aqui o espaço para que você faça as suas considerações finais, Sam, e conte com a gente sempre. Já espero você aqui nas próximas vezes. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Acho que eu estava até assistindo um pouco antes de estar entrando. Acho muito legal o clima, é bem leve, apesar de a gente estar falando de coisas sérias. É um clima bacana, assim, é muito gostoso estar participando
de entrevistas inteligentes, bem planejadas, e eu espero estar aqui de volta cada vez com resultados ainda melhores, né? Pode chamar que eu apareço aqui. Que bom que gostou. A gente tem momentos de descontração, como a gente estava antes mesmo com o professor Cabral aqui no momento, mas a gente tem uma programação extensa desde o início da manhã, aí, com a cobertura assim, ao vivo, em tempo real, com a abertura do mercado, até o finalzinho do dia com o fechamento do mercado. Então, também espero você aqui como nosso telespectador, Sam, e também como nosso entrevistado aqui com a Ademil. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado a você. Até mais. Esse foi o Sam Bimark, que é CEO da Ademil. Espero que vocês tenham gostado aí do papo sobre a companhia. Agora, para poder falar mais sobre o setor e também, claro, sobre a Ademil, eu quero conversar com ela, Paula Mello, que é sócia analista da GTI, já está aqui comigo ao vivo. É sempre um prazer falar com você. Paula, obrigada por estar aqui. Olá, Débora. É um prazer estar de volta. Tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Tudo ótimo. Paula, bom, a gente está saindo dessa fase mais crítica da pandemia, né? Muita gente precisou fazer compras nas farmácias e a Ademil ainda registrou um prejuízo, apesar de ter feito uma recuperação, mas ainda assim teve um prejuízo nesse segundo trimestre. Ele recuou em relação ao primeiro, mas ainda manteve, como eu te falei. Na análise mais imediata, né, eles dizem que o impacto nas lojas de shoppings representa aí cerca de 20% nos pontos de venda do grupo. Como que você tem analisado essa performance aí na Ademil? Justamente, a Ademil ela acabou sendo mais impactada que o resto do varejo farmacêutico listado, justamente por essa concentração maior em lojas de shopping centers, né? Então, isso certamente não ajudou, né? Apesar da Profarma ser uma companhia há quase 6 décadas, a Ademil ela é uma empresa relativamente jovem, né? E ela nasceu fruto de uma série de aquisições de players regionais. Então, havia um certo trabalho ali de turnaround dessas lojas, né? De padronização aí de melhores práticas, ajuste de mix de produto na loja, definição de estratégia correta de precificação. Então, já existia bastante coisa acontecendo ali nos bastidores, né? E aí, quando a gente pega a companhia nesse momento que está com uma agenda super interna e ainda se defronta com uma pandemia, certamente foi desafiador. E com esse mix de loja dentro de shoppings, um tanto mais difícil ainda, né? Então, eu acho que isso acabou postergando, né, essa normalização aí principalmente de receita por loja, que é o principal indicador no qual eles estão um pouco defasados em relação aos demais players de mercado, principalmente em relação aos listados. E aí isso tem uma série de consequências, né? Porque se você tem menos vendas por loja, você acaba tendo mais dificuldade de diluir os custos fixos, né? E aí isso se traduz em margens mais apertadas e eventualmente em prejuízos, como a gente está vendo agora nos números do segundo trimestre, Débora. Uhum. E, Paulo, você acredita que as empresas do setor da Ademil, do setor e também a própria Ademil, né, inclusive pode se beneficiar desse momento em que o setor de saúde está mais aquecido? Como que elas podem se comportar nesse período assim pós-pandemia? Você projeta uma boa fase ou uma ressaca aí pela frente? O setor de varejo farmacêutico, Débora, se a gente olhar os números, né, e tirar a legenda ali de que ano a gente está analisando, a gente não consegue ver a pandemia na maior parte das companhias, pelo menos nas listadas foi assim. Aliás, pelo contrário, quando a gente olha ali realmente o primeiro trimestre de 2020, em março, quando vieram os primeiros lockdowns aqui no Brasil, as pessoas correram para se estocar e elas estocaram duas coisas, alimentos e medicamentos. Então, houve uma explosão de vendas ali no primeiro trimestre do ano passado. Esse ano foi até um pouco mais difícil, que teve essa base forte, mas mesmo assim a maior parte das companhias cresceram, até porque elas estão num plano de expansão de novas lojas muito agressivo, né?
Então, se a gente olhar principalmente a Raia Drogasil, que está colocando aí 240 novas lojas por ano, né, no mercado, é quase que uma D1000 que ela põe no mercado por ano, né? E aí a gente tinha uma Pague Menos, que não estava abrindo loja, mas já vem de um processo de turnaround bem mais longo do que a D1000, né? Então nós vimos que esse segmento ele atravessou a pandemia praticamente ileso, né? Até porque é um consumo muito recorrente, de ticket baixo e não discricionário, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem pressão alta, ela compra o remedinho dela lá todo mês, independente do que aconteça, se o salário está apertado ou não, ela compra isso e deixa outras coisas para depois, né? Então, eu não imagino que esse setor acelere vendas desses indicadores de vendas nas mesmas lojas, porque a vacinação está avançando, não, nada disso. É claro que quando a gente está enfrentando uma pandemia, né, as pessoas elas estão muito alertas ao seu próprio estado de saúde, né? Então todo mundo está se cuidando mais, está comendo melhor, está tomando uma série de suplementos. Às vezes a pessoa não toma remédio, mas toma uma vitamina D, uma vitamina C, né? Então isso certamente ajuda, né? Outra coisa que está acontecendo muito é que várias farmácias disponibilizaram suas instalações para os governos do estado para ajudar na distribuição de vacinas. Isso também traz fluxo para a loja, mas enfim, é algo que ajuda, mas que não transforma, né, radicalmente o setor, diferente de outros segmentos que foram totalmente colapsados em 2020, como por exemplo a parte de moda, e agora a gente vê um crescimento muito abrupto, especialmente quando a gente compara os números a 2020, que estava muito amassada ali, uma base muito sofrida, né? Então, eu acho que no de farmácias ele sofreu menos, mas agora também a subida é um pouco mais branda, Débora. Perfeito. Essa questão de inflação e de juros nos patamares atuais e com projeções aí de alta nos próximos meses, pode atrapalhar o setor? Você acredita, Paola? Esse setor de varejo de medicamentos, eu acho que o de alimentos também, de uma certa forma, eles acabam ficando um pouco mais protegidos, né, dessas altas na info de caixa que eles operam, né? Então são as pessoas costumam pagar em dinheiro essas compras, ou elas pagam no cartão de débito, ou mesmo se pagar no crédito, dificilmente elas parcelam essas compras de medicamentos, né, produtos de higiene pessoal, porque são coisas que elas compram todos os meses, né? Os números que a gente olha das farmácias, em geral, as pessoas vão 2 vezes por mês na farmácia, né? Então, como ele recebe muito rápido, contas a receber aí, ele é curtinho e ele é menor do que o prazo que essas companhias têm para pagar os seus fornecedores, né? Então, a grande indústria farmacêutica ou os distribuidores que vendem os produtos para elas, então elas trabalham com capital de giro que às vezes é negativo. Então, primeiro ela recebe e depois ela paga. E ela paga no preço que ela combinou lá atrás. Então, se o fornecedor dá 60 ou 90 dias para ela pagar e ela recebe em 30 dias, ela ganha essa diferença. E se tiver qualquer discrepância, ele pode reajustar o preço do produto na ponta, né? Então, é um setor que sofre menos do ponto de vista da companhia. Quem sofre é o consumidor, né? Porque aí quando o nosso dinheiro vale menos, a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Mas o medicamento sempre é das coisas que as pessoas priorizam, né? Então, ele é um setor que tende a ser um pouco mais preservado que os demais, eu diria. Perfeito. Obrigada, Paula, pela tua participação. Obrigada por ter trazido aqui a tua visão, teu olhar aí pelo setor e pela D1000 também. Eu te espero aqui próximas vezes. Obrigada, Débora. É um prazer estar com vocês. Um abração para todo o time BMC. Até mais, até a próxima, Paola. Essa foi a participação da Paula Mello, que é sócia analista da GTI, sempre ajudando a gente aqui a levar para você informação que gera valor para os seus investimentos. E a gente vai continuar falando do setor de varejo por aqui, com o especialista de investimentos e meu parceiro aqui na BMC, o Alex André, trazendo agora os números de Magalu, de Via e C&A. Não é isso, Alex?
É isso aí, Débora. Então vamos começar a falar um pouquinho das três principais companhias de hoje. Vamos abordar, né, a Magalu, Magazine Luiza, também a Via e também, por último, a C&A. Então são as três principais companhias que nós vamos falar hoje. E vamos começar agora, né, com a Magalu, com a Magazine Luiza, né, que é a relação aqui dos resultados do segundo trimestre de 2021. Né? Então o que nós temos aqui de resultados financeiros, né, para começar com resultados financeiros. Crescimento de vendas totais, 60%. Quanto de vendas totais? 13,7 bilhões de reais, tá? Quando a gente fala aqui de crescimento do e-commerce, está falando de crescimento de e-commerce de 46%. Crescimento das lojas físicas, 112%. Já recuperando, né, as perdas do ano passado referente aos fechamentos de lojas pelo agravamento da pandemia, agora, né, com a relação, né, do avanço da vacinação aqui no Brasil e o aumento até mesmo da confiança do consumidor, vem aí trazendo resultados positivos para o crescimento de lojas físicas. Relação de lucro líquido ajustado, 89 milhões de reais. Tá? Relação de margem EBITDA, agora que a gente vai comentar, 5,2% no segundo trimestre, vem se recuperando. Ano passado ficou em 2,6%, teve alguns ajustes aqui até mesmo como não recorrentes, e 0,1%. Tá? A margem EBITDA recuperando, com uma sólida estrutura de capital, como observamos aqui no capital de giro ajustado e como caixa líquido ajustado, incluindo os recursos do follow-on, nós chegaremos aqui, né, no número, né, de 7,7 bilhões de reais, lembrando, né, só de caixa líquido ajustado, sem considerar o follow-on, seria de 3,8 bilhões de reais. Tá? Geração de caixa, né, que nós temos aqui um fluxo de caixa, a gente comenta aqui no caixa inicial 5,9 bilhões de reais, lembrando, né, 4,5 bilhões recebíveis, e 1,4 de caixa, 1,4 bilhões de reais de caixa. Agora, o caixa final ajustado é 5,7 bilhões de caixa e 4,3 bilhões de reais de recebíveis, considerando 3,9 bilhões de reais de follow-on indo para o caixa da companhia, que no qual a gente chega no número ali de 10 bilhões de reais, né? Antes era em torno de 6 bilhões de reais, ou seja, um crescimento ali em torno de quase 4 bilhões de reais, né, com o mesmo período ali do ano passado. Quando a gente fala de geração de caixa, né, também, né, ou seja, a gente consegue lembrar além da relação do follow-on, a gente tem a relação de dívida, recompra e dividendos, né, CAPEX, fluxo de caixa das operações, depreciação e provisões e lucro líquido, tá? Agora com a Luizacred, né, é interessante a gente falar isso, né, a gente tem uma relação do menor patamar de inadimplência histórica da companhia, que a gente vai abordar também, e também a evolução do cartão, né, da evolução da base do cartão Luiza. Então a gente está falando aqui de 6 milhões, né, de cartões, né, ou seja, crescendo cada vez mais. A gente está falando aqui de junho de 2021 era 6 milhões de cartões, junho de 2020 era 5 milhões de cartões, ou seja, crescendo bastante. O faturamento de TPV, né, ou seja, quando a gente fala aqui de faturamento do cartão, no total cresceu 38% para 17,8 bilhões de reais. A gente tem um breakdown que divide em duas partes. Né? Primeiro, cartão Luiza dentro do Magalu, né, que está em torno de 2,4 bilhões para 3,7 bilhões, maior crescimento, 53%. E o crescimento do cartão Luiza fora do Magalu, que saiu de 10,5 bilhões de reais para 14,1 bilhões de reais, tá? Agora sim, a gente vai falar de inadimplência, que é o menor patamar histórico da companhia, né? Desde quando a gente separa por duas pontas aqui, né? Ou seja, primeiro o NPL de 15 a 90 dias, 2% da carteira. E quando a gente compara aqui o NPL, né, de mais de 90 dias para cima, 4,7%. Lembrando que lá atrás, né, junho de 2020, a gente estava falando de 9,7%. Ou seja, cai na inadimplência, ao mesmo tempo aumenta a carteira de crédito, é a melhor percepção, com menor PDD e, consequentemente, eles aumentam o quê? Aumenta o lucro líquido. Né? Então, eles aumentaram o lucro líquido no primeiro semestre de 2020, era de 35 milhões, cresceu quanto? 143% para 84 milhões de reais no primeiro semestre. Na base trimestral, cresceu 93% para 48 milhões de reais. Ou seja, isso é um fator determinante. Relação do follow-on, né, muita gente perguntando, né, quais esses recursos, né, são 4 bilhões de reais, né, como está destacado aqui na oferta subsequente de ações, onde vai ser direcionado, né, todo esse capital. Primeiro vai ser logística, né, expansão da entrega mais rápida, novos centros de distribuição, cross-docking, ou seja, entregar mais rápido, não same-day delivery, entrega no mesmo dia, como a gente comentou, entrega daqui um dia, relação de mais sellers, ou seja, tendo centro de distribuição, as lojas, né, fazendo ship from store, usando a omnicanalidade, você querendo retirar na loja, mais rapidez, mais qualidade, tanto pelo app, quanto site, quanto loja física, tudo isso engloba logística, né? Muitas das vezes você não consegue enxergar no dia a dia, mas aquele produto que você pede, né, tanto no aplicativo, no site, na loja, que já tem ali disponível, é a eficiência da logística, né, que tem uma tecnologia por trás disso, né, para entender quais são os produtos e quais lojas, qual tipo de consumidor consome em determinada região. Né? Então, isso é através de tecnologia, inteligência artificial, né, ou seja, quais são os artifícios tecnológicos, né, quanto inovação, pesquisa e desenvolvimento, né, o famoso P&D. E aqui em relação de aquisições, né, muito conhecido,
né, quando a gente vai falar aqui agora, né, também nessa apresentação sobre o ecossistema Magalu, que aborda muito sobre isso. Ou seja, quando a gente vai falar tanto da parte das mídias sociais, né, como o Canaltech, né, o Jovem Nerd, quando a gente fala ali também na parte do varejo, todo mundo conhece, a da Fit, Netshoes, né, a Kabum, maior aquisição deles. Então, tudo isso engloba a parte de aquisições, que já fizeram. Agora, 4 bilhões de reais são direcionados para aquisições, tecnologia e logística. Isso que é a força que a companhia, né, precisa para crescer cada vez mais as suas operações, tá? Ecossistema Magalu que eu estava comentando, né? Então, vamos lá. Conteúdos, Canaltech, Still the Look e Jovem Nerd. Ou seja, isso serve para captar uma base de lead qualificado para vender os produtos, né, com o sistema de varejo, né? Ou seja, Canaltech, né? Ou seja, tem um canal de tecnologia, né, sobre celulares, que tem reviews, né, sobre celulares, televisões, notebooks, aonde a Magalu vende, né? Então, ou seja, eles conseguem ter esse público qualificado. Então, às vezes você precisa saber se um telefone X ou Y, qual que é melhor, o que melhor serve para você em relação ao custo-benefício, o que você procura. Você vai lá no Canaltech, tem um review ali, tem uma análise sobre aquele determinado tipo, né, de produto, e lá mesmo você consegue, né, ter ali uma captação de lead qualificado para você comprar, talvez ali dentro de uma base do Magalu. Então, eles conseguem fizeram essa aquisição de forma estratégica. O varejo Magalu, que é muito conhecido, né? Então, é o principal core business aqui, mas também tem a parte de varejo de moda, né, esportiva, como Netshoes. Aí a gente vai lá para a moda, para Zattini, Showstock e Época, e também a relação das aquisições que também fazem parte, inclusive uma aquisição focada na parte de tecnologia, que é a Kabum, é muito conhecido na internet. A Equifome, né, que é a rival ali do iFood, do Rappi, né, do Uber Eats, e o estande virtual. Na parte de entregas, né, a gente tem algumas pequenas empresas, talvez, né, muita gente não conhece, mas faz parte da logística da Magalu no dia a dia, a Logbi, Magalu Entregas, né, a GFL e também a SyncLog. Já no braço de serviços financeiros, como a gente comentou da Luizacred, né, que está logo aqui, mas também tem a Luizaseg, né, seguros, Magalu Pagamentos, consórcio, Hub Fintech, Magalu Pay, né, e também, claro, a gente tem aqui, né, outros braços aqui como parceiro Magalu, também temos Smart Hint, Hub Sales, né, Grande Chef, que é ali, né, uma parte de complementariedade do portfólio, né, da Magalu como um todo, né. E aqui agora a gente vai falar um pouco sobre, né, a expectativa do mercado, né, o consenso de mercado sobre a relação do EBITDA, né? Então, ou seja, o mercado espera 581 milhões de reais de EBITDA no terceiro trimestre, quarto trimestre 683 milhões, 798 milhões de reais de EBITDA no primeiro trimestre, no segundo trimestre 729,5 milhões de reais, ou seja, um crescimento, né, de EBITDA, claro, também como lucro, né? Ou seja, o mercado espera, a companhia teve um lucro de 94 milhões, então o mercado espera que já no terceiro trimestre esteja aí performando 298 milhões, depois um salto para 455 milhões e por último ali no segundo trimestre de 2020 já avançando para 485 milhões de reais de lucro, ou seja, a companhia avançando tanto em relação de EBITDA, geração de caixa operacional, também como lucro e também, claro, a margem bruta também como conseguimos observar, então também como LPA, né, lucro por ação ajustado aqui, que é a primeira linha, né, do consenso de mercado. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, também sobre preço-alvo, né, quais são os principais analistas, são 10 analistas recomendando compra, 10 instituições recomendando compra, 6 neutro. Então temos aqui BTG colocando compra a 26, JP Morgan overrate a R$30, Banco do Brasil colocando compra a 27,10, temos Credit Suisse colocando neutro a 24,97, Santander colocando compra a 28, Morgan Stanley colocando aqui overrate, né, a R$28, Eleven colocando neutro a 27, também temos a HSBC colocando compra a 26, Ativa também a 27, Goldman Sachs também colocando compra a 25 e Banco Safra, por último, a R$32, junto com o BBI, colocando neutro a 32, XP também colocando neutro a 27 e Brasil Plural, por último, Equalweight a R$20. Então são diversas analistas recomendando tanto compra quanto neutro para os papéis da Magalu, Débora. Agora a gente vai falar aqui da Via também, que é um papel muito importante, né? Muita gente comentando aqui nos últimos dias devido às oscilações, né, do papel, né? Então o que a gente tem aí para falar dos resultados operacionais, resultados financeiros, né, da própria Via, né, no segundo trimestre. Lembrando que a companhia, né, teve o seu turnaround concluído e vem aí entregando, né, resultados tanto na parte de tecnologia, na parte de logística, de uma forma também muito avançada, assim como a Magalu, né? Então, quando a gente fala aqui de destaques, né, GMV bruto, né, a gente está falando aqui de GMV de 11,4 bilhões, quando a gente fala aqui no Delta, ou seja, a comparação com o segundo trimestre do ano passado, a gente está falando de um crescimento de 51%, e a gente separa esse GMV em duas pontas, né, ou seja, primeiro, 1P com 3P. Para quem não conhece, 1P é o estoque próprio da companhia, ou seja, tudo que ele vendeu do estoque próprio, 4,7 bi, um crescimento de 7%. Olha que interessante, quando eles trouxeram sellers para dentro da companhia, ou seja, trouxeram vendedores, né, marketplaces para dentro da base deles, a gente está falando de um crescimento de 85%. A gente está falando aqui de um crescimento para 1,7 bilhões de reais de 3P.
tá? Então um crescimento muito forte em relação ao GMV bruto. Quando a gente fala no semestre, né, ou seja, nós temos aqui, né, um número que cresceu 39% comparado ao primeiro semestre de 2020, né, e a participação das vendas digitais, né, no GMV total, a gente consegue ver aqui, né, que no segundo trimestre de 2020, né, ou seja, 85% das lojas estavam fechadas no segundo trimestre de 2020 e não possibilitou o crescimento, né, de GMV total, ou seja, mesmo com relação de 1P e 3P, que vem crescendo com a recuperação da economia, e também, quando teve esse crescimento de 73%, foi muito pela relação de vendas digitais, né, ou seja, pela mudança, né, rápida, brusca de consumo, né, principalmente agora, né, com uma demanda reprimida proveniente aí do coronavírus, né. Agora a gente fala com desempenho online, né, que nós temos aqui 7 trimestres consecutivos de crescimento a companhia acima do mercado. Quando a gente fala acima do mercado, não é só acima da Magalu, né, das principais grandes concorrentes, mas também das incumbentes ali. Então nós temos aqui em relação ao crescimento ali de 36% versus o mercado que cresce de 17% no segundo trimestre. Então a companhia vem crescendo desde o quarto trimestre de 2019 acima do mercado. Tá? Agora é engraçado, né, a companhia também vem falando sobre isso, né, uma notícia, né, que vem sendo repercutida em vários canais de notícia, inclusive até mesmo na BMC News, né, que é o EBIT, né, que é da Nielsen, né, ou seja, uma pesquisa de mercado muito conhecida, né, muito renomeada no mercado, que fala, né, que o mercado de e-commerce é recalculado em 10% devido à inclusão dos dados da Via na base de cálculo. Então, a Via volta a participar do EBIT, faz o mercado digital crescer aí, registrar um crescimento de 10% por volta aí, né, dessa pesquisa aí muito importante, tá? Bom, resultado do segundo trimestre, né, versus segundo trimestre, e na base semestral e na base trimestral também, que nós temos para falar, né, um pouco mais sobre GMV bruto, né, ou seja, como a gente comentou ali no semestre, cresceu 39%, 21 bilhões de reais. No segundo tri, como a gente comentou, 11,4 bilhões. Estava no começo da apresentação. O EBITDA caiu 9%, né, era um pouco mais de 1,17 bilhões, foi para 1,06, né, 1 bilhão 0,6 milhões de reais. E aqui, né, na base semestral, na base trimestral, 485 milhões de reais, caindo o EBITDA 13%. Tá? Margem bruta perdeu margem, 1,7 pontos percentuais para 31,1% no semestral e 30,8% na base trimestral. Já no lucro, né, lucro líquido crescendo 300% para 312 milhões de reais no semestre e no trimestre 132 milhões, 103% de crescimento, tá? Bom, agora a gente fala aqui de reconciliação, né, do segundo trimestre de 2020 com 2021. Né, a gente tem aqui alguns fatores não recorrentes, né, que tem que entender que tem esse fator ali, como IR, né, contribuição social, né, que tirou ali 87 milhões de reais, né, na relação do IR, e no lucro líquido 87 milhões de reais por aqui. Tá? Então a gente consegue entender que esse número teve uma mudança comparado com o lucro líquido sem o fator ali, né, dos efeitos não recorrentes. Então, né, lembrando, esse número seria de 45 milhões de reais, não um crescimento de 1,7, mas de 0,6. Né? Lembrando, né, que as subvenções aí referente ao período anterior para produtos que são beneficiados com a exclusão da base de cálculo da IRPJ e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre a parte, né, financeira da companhia, a gente entrou em dados, né, minuciosos ali, agora a gente vai falar um pouquinho do resultado operacional, né, ou seja, o que realmente trouxe, né, esse resultado financeiro. GMV bruto, né, de novo, né, a gente veio crescendo ali nas duas principais frentes, eu já falei sobre isso, tanto como margem, já falei também da relação do EBITDA e também do lucro líquido, né, também, ou seja, lucro líquido 109 milhões de reais, e também a companhia revertendo o prejuízo do ano passado, né, que chegou a reportar um prejuízo de 176 milhões de reais. No segundo trimestre ficou, né, um lucro, né, de 45 milhões de reais na base trimestral. E quando a gente compara aqui, que é interessante, né, essa relação do lucro bruto, né, o que teve de relação de margem comercial? Né, teve uma negociação comercial que favoreceu a companhia em relação, né, ao lucro bruto em margem. E crediário, né, cartões, serviços, fretes e montagem, teve fechamento de lojas, né, que teve impactado diretamente essas receitas de crediário e também a outros tipos de produtos. Né? Então a gente teve aqui uma relação de fretes e montagens caindo 0,7%, também serviços caindo 0,3%, né, cartões também caindo 1%, mas a margem comercial é o que compensou, né, ou seja, a gente consegue observar 2,2%, né, de crescimento, ficou um lucro bruto, né, de 30,8%, né, comparando aqui o operacional. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, também em relação, principalmente, né, quando a gente pega os principais pontos, né, do lucro líquido, né, ou seja, a gente falou de lucro bruto, agora a gente vai falar de lucro líquido, né, o que teve aqui em relação a ativos físicos, né? Forte diluição na base de ativos em função da performance de vendas, na despesa financeira a gente teve uma redução do custo do spread,
um alongamento da dívida com custo relativamente menor, ou seja, a companhia ela capta uma dívida mais barata, paga uma dívida mais cara, joga a dívida para frente, melhora a sua relação dívida líquida por EBITDA, ganhos com o portal de fornecedores, diluição da base de ativos em função da performance de vendas. Então, a gente consegue entender muito essa relação, tanto com essa linha que traz EBITDA, depreciação, despesa financeira, ativos, efeito ativos de 2020 e RCS também. Tá? Fluxo de caixa, né? Então lembrando aqui, a gente tem caixa, cartão e portal, né? São as três principais linhas do caixa final, 6,7 bilhões de reais, uma forte geração operacional de caixa nos últimos 12 meses, com melhoria do capital de giro, né? Investimentos em estoques com crescimento de MV, início da monetização de impostos e aceleração de investimentos. Então a companhia vem investindo de uma forma muito forte. Né? Então o que nós temos aqui? Consenso de mercado, né? Não tem nenhuma grande expectativa aqui, né, de consenso, então a gente vai pular e vai para o preço-alvo aqui, né, das ações da Via. Tá? Então temos Morgan Stanley colocando a R$14, lembrando que são 13 analistas recomendando compra, 5 analistas recomendando neutro e o preço médio, né, ou seja, pegando todos esses preços alvos aqui, colocando um preço médio, alvo de 12 meses, está falando de um preço médio de R$17,96, ou seja, R$17,96 de um preço médio de todas as recomendações que temos por aqui. Banco do Brasil com a Jorge, temos aqui dando um compra a R$18,50, Bradesco BBI neutro a R$17, Credit Suisse colocando compra a R$24, JP Morgan colocando neutro a R$14, BTG colocando compra a 21, BBA Itaú colocando a 16,50, Auto Perform, Banco Inter colocando compra a 19, HSBC colocando, né, neutro a R$13, Ativo Investimentos colocando compra a 19,30, Santander colocando compra a R$24, Eleven também colocando a R$20, o Safra também colocando Auto Perform a R$27, a Planner também colocando ali a compra a 18,95, aí vem a XP com a Daniela Asia colocando neutro a R$20, Brasil Plural colocando overrate a R$24. Então essas são as principais recomendações dos principais grandes bancos e corretoras, dos analistas que cobrem ali o papel da Via. Tá? Agora vamos passar aqui para falar um pouquinho, né, da C&A, que também é uma empresa, né, muito conhecida pelo mercado, atuante aí no varejo, né, de moda, e também teve, né, as suas operações, né, muito prejudicadas pela pandemia e vem aí melhorando, né, nos últimos trimestres. A gente vai falar dessa recuperação operacional, né, esses destaques segundo trimestre, desempenho, investimentos tanto em ESG, na parte de investimentos na base tecnológica e crescendo o programa de relacionamento com clientes. Tá? Então, essa é a principal leitura que a gente vai trazer aqui, destaque segundo trimestre. Primeiro, o início do segundo trimestre com restrições de horário, né, então localidades aí com forte presença. A média das horas disponíveis em abril foi de 49,3%, crescimento de receita líquida de mercadorias em maio e junho, combinado de 4,2%. Tá? Recuperação, né, durante o trimestre, intensificou durante o terceiro trimestre de 2021, ou seja, o afrouxamento aí, distanciamento social, das medidas de distanciamento, né, ou seja, com a melhoria da vacinação, com o cenário operacional quase normalizado e beneficiado por baixas temperaturas de inverno e um crescimento de 14% em julho versus 2019, versus o nível pré-pandemia, que é um dado bem interessante. Desempenho, né, recuperação do vestuário, as vendas apenas 0,7% abaixo do segundo trimestre de 2019, ou seja, ficou ali quase com 0 a 0, né, com o patamar ali do pré-pandemia, um trimestre sem impacto de pandemia, né, ou seja, foi um trimestre realmente na parte, né, principalmente na operação de vestuário, que não teve, né, um impacto muito significativo agora no segundo trimestre, teve um resultado bem legal. E o crescimento da receita líquida online foi de 36,9%, atingindo R$ 191 milhões ou 16,8% da receita líquida de mercadorias no segundo trimestre, mesmo com uma base forte de comparação. Tá? Então a gente está falando aqui de uma base muito forte de comparação. Por que uma base forte de comparação? Porque lembrando, no segundo trimestre, né, em algumas companhias, né, que tiveram aí uma queda muito forte, não teve uma boa base de comparação. Lembrando que no histórico, né, não teve aí referente a esse impacto do Covid, somente ali no ano passado. Né? Clientes, programa de relacionamento C&A e você, com 16,8 milhões de clientes, representa 78% das vendas, ou seja, quase 80% das vendas é proveniente do programa de relacionamento. Essa base de clientes do e-commerce nos últimos 12 meses aumentou 100%, ou seja, as pessoas que compram, né, via online na C&A aumentaram essa base, né, 100%, com clientes multicanais, né, aumentou em 80%. Ou seja, a gente está falando de clientes que gastam 2 vezes a média, ou seja, um cliente que compra, né, por multicanais, ou seja, tanto pelo site, aplicativo, ele consome 2 vezes mais que um cliente que às vezes só vai numa loja física e só compra numa loja física. Então, prova-se aqui que um programa de fidelidade, né, um programa de loyalty, né, de recorrência e também aliado a investimentos e tecnologia, aumentam cada vez mais, o cliente consome mais vezes e, consequentemente, também, né, fica um ticket médio muito atrativo.
ESG, na parte ambiental, a adoção aí de blockchain para a restabilidade de produtos, da emissão de pedido à fabricação. Social, 30 anos do Instituto C&A, então isso é muito interessante. Doaram aí também R$240 mil para o movimento Unidos pela Vacina, criação de grupo de afinidade C&A Pride, e também governança e estruturação da área de ESG, liderança feminina. Inclusive, tem até a participação da Roberta Noronha, né, da RI aqui, da C&A, que participou, né, no BMC Business. Então, você que ainda não conferiu, vale a pena também conferir no nosso portal da BMC News a participação da C&A. Tá? Agora, deixa eu falar de receita líquida, que é interessante, né? Teve uma queda de 6,7%. Né? A gente compara aqui principalmente que o vestuário ficou praticamente em linha, né, com pré-pandemia, ou seja, no pré-pandemia, segundo trimestre de 2019, ficou em 957,7 milhões de reais, e agora, no segundo trimestre de 2021, ficou em 951 milhões de reais. Né? Ou seja, ficou ali praticamente no 0 a 0, né? Em linha ali. Um resultado até que positivo, né? Comparado, né, a outras linhas aqui de resultado que não teve, né, a mesma base de comparação. Mas lembrando que no semestre também, né, a companhia não deixou a desejar, né, caiu 15% na base semestral, comparando com o nível pré-pandemia, que ainda demonstra que a companhia tem uma frente ainda de crescimento a percorrer comparado com 2019. Já lucro bruto e margem bruta de mercadorias, né, a gente vê aqui uma relação, né, de queda, né, a relação mesmo com relação de lucro, né, ou seja, a companhia ela teve uma relação de vestuário muito positiva, de 55% de margem bruta, né, e no trimestre a companhia teve 522 milhões de reais de lucro bruto, né, uma queda de 7,3% e uma alta de 300%, né, 313% comparado ao segundo trimestre de 2020, porque foi uma base muito fraca de comparação. Então vamos comparar só com 2019, né, para a gente tirar esse efeito aqui. Comparando com 2019, caiu 7% o lucro bruto. Comparando com 6 primeiros meses, aqui a gente está falando de trimestre, agora 6 primeiros meses de 2019 com 2020, uma queda de quase 20%, 19,8%, 811 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2021, ante 1 bilhão 11 milhões e meio de reais, tá? Então é interessante quando a gente destaca aqui a relação de margem bruta, né? Ou seja, agora no segundo trimestre de 2020 a companhia conseguiu performar, então uma estrela aqui, ou seja, 55% a maior margem bruta de vestuário foi no ano passado, né? Inclusive a companhia vem destacando ali essa paridade, né, de relação de recuperação pelo setor de vestuário. Despesas operacionais teve um não recorrente, né, de 173 milhões de reais referente ao crédito de exclusão da base de PIS/COFINS, que não só a C&A, mas diversas companhias vêm reconhecendo esse resultado, né, de 2015 a 2017. Então a gente tem esse fator. Tirando esse fator, a gente só tirar da conta, né, 173 milhões de reais de despesas, né, em relação a isso, né, e compensam, né. E quando a gente vê aqui em relação aos 6 primeiros meses, né, a gente vê aqui uma alta, né, de 124%, né, comparado aos 6 primeiros meses de 2019. E quando a gente compara aqui no trimestre, caiu, né, 15,6%, e comparado aqui com o segundo trimestre de 2020, teve uma alta de 19,3%. Tá? EBITDA ajustado e margem, acho que não tem nenhuma grande novidade, que a gente já comentou sobre isso, né? Então aqui na base semestral, né, a gente consegue entender principalmente, né, que a companhia teve uma clássica recuperação em V, ou seja, em 2019 é o nível pré-pandemia, teve uma perda de margem muito forte, né, de recuperação, e agora, né, chegando ali 1,4 milhões de reais de EBITDA, lembrando que a companhia, né, tinha um resultado bem positivo anteriormente e vem se recuperando à medida do possível. Né? E agora, quando a gente compara aqui aos 6 primeiros meses, também a companhia, né, teve uma piora de margem no segundo semestre, nos 6 primeiros meses de 2020, agora vem recuperando, chegando a níveis próximos ali do break-even, ali do 0 a 0, para daqui para frente, né, se possível, chegar até níveis ali pré-pandemia em relação de geração de caixa, ou até mesmo, né, passando, né, como a gente conseguiu observar essa forte recuperação, né, da relação do vestuário. Né. Lucro líquido e margem líquida, né, ou seja, a gente consegue observar também uma clássica recuperação em V aqui, né, ou seja, já chegando ali, né, no break-even ali em relação ao segundo trimestre de 2021, mas não vemos esse mesmo resultado, né, em comparação com os 6 primeiros meses de 2021, somente na base trimestral. Então tudo que indica, né, que nos próximos 6 meses a companhia conseguir, né, recuperar, né, ou seja, crescer as suas operações, possivelmente, né, ela pode aí recuperar esse patamar ali, chegar ali um resultado mais positivo. Né. Investimentos, né, o patamar de investimento recorde nas últimas décadas, ou seja, a companhia vem investindo muito forte. Inclusive, foi um dos principais pontos da entrevista com a C&A, e eles falaram que eles estão investindo muito em relação à abertura de novas lojas, à tecnologia, à CD, né, ou seja, quando a gente fala de CD, centro de distribuição, ou seja, toda a relação de infraestrutura,
Isso demanda investimentos de 141,6 milhões de reais, tá? Um patamar de investimento recorde. E você acha que isso é muito ou é pouco, né? Se a gente comparar com os últimos trimestres, a gente vai ver o tamanho dessa diferença. Segundo trimestre de 2020 era 45 milhões de reais de investimentos. Em 2019, que não tinha efeito da pandemia, né, que reduziu os investimentos, ficou em 74,4%, ou seja, a companhia cresceu de uma forma muito forte. E aqui, na base semestral, 212,2 milhões de reais. Agora a gente fala aqui de alavanca de crescimento, né? Inclusive foi um tema da entrevista, né, também com a C&A, que eu vou abordar aqui também, né? Ou seja, expansão, como eu falei, é isso que vai ser na demanda do investimento, expansão de novas lojas e formatos, né? Ou seja, não só a clássica loja C&A, mas novos estilos de formato, de coleções cápsulas, né? Ou seja, de uma forma muito mais interativa com o público, modernização do modelo operacional de supply chain, da cadeia de suprimentos, como eu também comentei, transformação digital, também a companhia inovando na base tecnológica, não só no aplicativo, no site, todos os canais digitais, né, trazendo ali uma melhoria construtiva, né, e o aumento da oferta de crédito, ou seja, como a gente comentou, diversas outras companhias reportando, né, menor inadimplência, menor PDD, aumento da carteira de crédito, então a companhia, né, com seu braço ali de crédito, seu braço, né, financeiro, deseja, né, ou seja, aumentar, né, ofertar cada vez mais crédito à medida que a economia, também o cenário macro está mais construtivo, com o aumento da vacinação, aumento de vendas, números mais saudáveis. Então, aumentando a oferta de crédito, aumenta o número de venda, melhorando a operação de supply chain, entrega mais rápido, com mais lojas, né, ele tem mais presença, né, operacional, e com o digital ele consegue entregar mais rápido, entregar na loja, ou a própria loja entregar para o cliente. Então tem toda essa cadeia que um foco ajuda o outro, e esse foco em identificar e plugar startups também no ecossistema via parcerias, né? No segundo trimestre foram mais de 20 empresas que foram testadas, né, para solucionar os desafios de forma rápida e barata, integrando, né, os sistemas, testando de forma incremental, escalando, né, os cases de sucesso de forma transparente para o cliente ou associado. E na base de Analytics, é bem legal que a cultura, né, de Data Drive, né, que é o setup de ecossistema de gestão e uso de dados de forma estratégica, para tomar de decisão, né? Uma visão única, né, de vários temas, como cadastro de cliente, comportamento de compra, ou seja, como que o cliente se comporta na compra, o que realmente ele compra, quando ele compra, né, o próprio cadastro, o CRM, o sortimento de produtos, a performance mídia, etc., otimizando algoritmos, né, de analytics, né, para temas como precificação dinâmica, distribuição de sortimentos e metrificação full line por campanha. Tudo isso é para atender o cliente de forma muito assertiva, colocar ele no funil, né, de vendas, e tentar cada vez mais converter em mais vendas, e com isso, né, inclusive como a gente falou lá no começo da apresentação, né, com a relação também com o programa de fidelidade, né, aumenta cada vez mais a representatividade, né, do cliente, da C&A em comprar mais vezes, e isso representa muito no resultado da companhia. Tá? Agora deixa eu falar do consenso de mercado da C&A, né, o mercado espera ali já uma geração de caixa no ano todo de 2021, a gente está falando do ano fechado, né, 598 milhões de reais, lembrando esse número estava negativo no ano passado de 2020, né, 58,5 milhões de reais. No ano de 2022, o ano fechado, o mercado espera, né, um EBITDA de 895,57 milhões de reais. Em 2023, o mercado já espera também mais de 1 bilhão de reais de EBITDA, né, 1,11 bilhões de reais de EBITDA no ano de 2023. Está falando do ano fechado, tá? Ou seja, tanto do ano 2021, 2022 e 2023. E por último, o que a gente tem para abordar, né, a relação, né, de preço-alvo, são 7 analistas recomendando compra, 2 analistas recomendando neutro, né, manter. Entre eles, Morgan Stanley colocando EcoWeight a R$13, né, neutro, Bradesco BBI colocando Outperformer, né, acima da média do mercado, R$17, BTG colocando compra a 18, temos também HSBC colocando compra também a 17, Eleven também colocando compra a R$20, também temos Banco Inter também a 17, Daniela Asia, da XP Investimentos, colocando compra a R$18. E por último, temos Santander, colocando como neutro, hold a R$16. E o preço médio, alvo de todas as recomendações que eu acabei de falar, dos principais analistas do Brasil que cobrem o papel, a gente está falando de um preço médio, né, alvo nos próximos 12 meses de R$17,06, Débora. Então esses são os principais resultados que nós acabamos de abordar, tanto da C&A e também de outras companhias aqui do BMC Business. Débora. Isso mesmo, Alex. Bom, gente, lembrando que vocês também podem acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC. Lembrando que o nosso Instagram é @bmc.news. Além, claro, do nosso portal que tem atualização minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional. Porque, como vocês já sabem, só aqui na BMC vocês têm informação que gera valor. Bom, eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas vocês continuam na nossa programação
com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara no Grense Now. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.